Olá pessoal, meu nome é Bruna, eu sou professora de leitura e produção textual e hoje nós vamos falar sobre um gênero textual que é bastante importante pra gente, né? Que é a notícia, gente. Eu não sei se vocês têm o costume de se informar, né? Acompanhar os noticiários, as coisas que estão acontecendo, seja no nosso país ou em outros países, né? Então, a notícia, ela é um gênero textual muito importante, principalmente para quem quer estar bem informado sobre os acontecimentos de um modo geral, né? É por meio dela que a gente consegue não só se informar, mas também, a partir das informações que nós adquirimos, formar a nossa opinião sobre diversos assuntos. E aí, como que nós vamos começar a falar sobre as características desse gênero textual? Vamos ler um exemplo, né, do que seria uma notícia. Né? Aqui a gente está falando especificamente da notícia de jornal, né? Aquela em que a gente vê ou no jornal impresso, né? Ou nas páginas dos grandes meios de comunicação que vocês conhecem, tá? Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês uma notícia que foi publicada no dia 24 de fevereiro de 2015, né? E a primeira coisa que nos chama a atenção é o título, né? Vejam só, ele diz assim, a notícia diz assim: menino com autismo ganha festa de arromba surpresa após aniversário sem amiguinhos. Olha que loucura isso, gente. No primeiro domingo de fevereiro, o aniversário de 6 anos de Glenn Burati, um menino americano com uma forma leve de autismo, poderia ter sido um desastre quando nenhum dos seus colegas de escola compareceu à festa. Mas graças à internet e à solidariedade da comunidade local, o garoto teve uma celebração inesquecível e agora a história está correndo o mundo. A mãe de Glenn, Ashley, havia convidado os 16 alunos da turma do menino para o seu aniversário. Ninguém confirmou presença, mas os pais decidiram manter a festa caso alguém resolvesse aparecer, o que não aconteceu. Glenn ficou muito triste e Ashley decidiu então extravasar sua frustração em uma mensagem para os 10.000 membros de um grupo de Facebook de sua comunidade em South Cloud, no estado da Flórida. Em pouco tempo, os pais do garoto começaram a receber mensagens de completos estranhos perguntando se podiam ir à festa. Não tínhamos ideia de que chamaríamos tanta atenção com o nosso post e receberíamos tantas pessoas em casa. Para dar parabéns a ele, disse à BBC Brasil John Burati, o pai de Glenn. Depois de ser publicada pelo Jornal da Cidade, a história do aniversário de Glenn apareceu em diversos veículos de comunicação dos Estados Unidos e de diversos outros países. Ficamos muito emocionados e tocados pela forma como as pessoas se mobilizaram para tornar o aniversário do meu menino tão memorável, afirma John. Então vejam, gente, que história que começou triste, mas teve um final feliz, né? O Glenn, um menino de 6 anos, né, com autismo, um autismo leve, tinha preparado uma festa de aniversário e os amiguinhos não foram. Mas, olha que coisa boa, né? A mãe dele, né, conseguiu mobilizar a internet e vários estranhos, pessoas que nunca tinham visto o Glenn, ficaram tocados com a história dele e foram ao aniversário, né, do Glenn para dar parabéns a ele. Então vejam, o que caracteriza esse texto como uma notícia, né? Então a primeira coisa ele está nos transmitindo uma informação, né? Ocorreu um fato e esse fato foi publicado pela BBC,
né, que é o veículo de comunicação que noticiou essa história. Então, o principal objetivo da notícia é informar, né? Por isso que a gente diz, se eu quero me informar, se eu quero saber se essa história é verdadeira ou se isso não é verdade, eu tenho que ir ao veículo de comunicação confiável, né? Seja uma página de internet, seja o jornal impresso, que são aqueles que vendem lá na banca de jornal, né? Eu tenho que buscar um veículo de comunicação que seja confiável, né, para que eu não possa, na verdade, correr o risco de me deparar com uma fake news. A gente sabe que as fake news, elas viraram um fenômeno, né? Infelizmente, muitas pessoas usam a internet para noticiar informações falsas. Então, daí a importância de a gente estar sempre se informando dentro de um veículo de comunicação confiável, ok? Essa é uma das dicas que eu queria dar para a aula de hoje. Vamos falar aqui um pouquinho sobre as características agora do gênero, porque se nós estamos numa disciplina de leitura e produção textual, significa que provavelmente vocês terão de produzir, né, esse gênero notícia em algum exercício da aula ou com a professora ou o professor de oficina de redação. Então, se eu quero produzir uma notícia, eu preciso saber quais são as características desse gênero. A primeira coisa, que é a mais importante, eu já disse. A notícia, ela tem um objetivo: informar o leitor a respeito dos acontecimentos. As notícias, né, costumam relatar acontecimentos recentes, fatos novos que despertam o interesse do público a que se destinam. Essas notícias, elas podem ser publicadas em jornais, em revistas, na rádio, né? Porque se você está lá indo para a escola e o seu pai liga o rádio, né? Provavelmente em algum momento, principalmente de manhã, né? Tem aquelas emissoras que fazem um balanço dos acontecimentos, das coisas que estão acontecendo naquele dia, naquele momento. Então, na rádio, você também tem notícia sendo veiculada, tá? Na televisão, nem preciso dizer, né, o telejornal, que nós chamamos, que apresentam as notícias do dia a dia, e as páginas virtuais, né, que são as páginas eletrônicas, muito conhecidas por vocês também. Outra coisa, estrutura. Então, eu já sei qual é o objetivo e eu já sei onde circula o gênero notícia. Agora eu tenho que pensar, como que eu vou construir a minha notícia? A primeira coisa, o título. Eu coloquei aqui como título, mas vocês também podem ouvir falar por aí que é a manchete, né? Título e manchete são a mesma coisa, tá? E o que é o título? Vamos voltar lá no exemplo que eu trouxe para vocês. O título é sempre essa frase que vem, geralmente, numa fonte, né, num tamanho maior do que o texto, o restante do texto, e ela vem, às vezes, em negrito para poder dar um destaque maior. Com que objetivo, gente? O título, ele não é feito assim de uma maneira aleatória. O título, ele é importante para chamar a atenção do leitor, né? Muito provavelmente, em algum momento, você já deve ter passado pela rua, por uma banca de jornal, viu uma manchete, chamou a atenção e parou para ver o que era, do que se tratava, né? Quando essa manchete é bem construída, ela chama a atenção de quem está lendo. E aí, se chamou a atenção, eu vou querer ler essa notícia, eu vou querer me aprofundar a respeito do que aconteceu. Então vejam, olha esse título, né? Menino com autismo ganha festa de arromba surpresa após aniversário sem amiguinhos. Ou seja, quando a gente lê, a gente já se sensibiliza, né, com a história do Glenn. A gente fala assim, poxa, foi comemorar o aniversário, não apareceu ninguém, né? Então, voltando aqui,
O título é a parte destacada, que deve, sobretudo, despertar a atenção do leitor, que foi o que eu acabei de dizer. Deve conter, preferencialmente, os verbos no presente, para dar caráter o mais atual possível à notícia. Então, o modelo que eu trouxe também está adequado a essa informação, né? Vejam lá, menino com autismo ganha festa de arromba, né? O verbo ganhar está no tempo presente. Então, é muito importante lembrar, o meu título, ele tem que usar os verbos no presente porque ele está trazendo uma informação que é recente, que é atual, né? Então, vamos colocar esse verbo no tempo presente. O lead, aí vocês vão falar assim, lead? O que é lead, Bruna? O lead é uma palavra que vem do inglês, né? É do verbo to lead. Esse verbo significa conduzir ou guiar. Então, todo jornalista que vai escrever uma notícia, ele tem que elaborar um primeiro parágrafo que ele chama de lead. E aí, por que o lead significa conduzir ou guiar o leitor? Porque esse primeiro parágrafo tem que apresentar a gente todas as informações mais importantes da notícia. É uma espécie de resumo, de síntese dos acontecimentos mais importantes. Então vejam, acompanhem aqui comigo, ó. O lead corresponde ao primeiro parágrafo da notícia e é a parte que apresenta um resumo feito em poucas linhas, no qual, tá, aparecem respostas às questões fundamentais do jornalismo. Então, vamos voltar, olha esse primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo aqui que vem logo após a manchete ou título é o parágrafo que nós chamamos de lead. Então, ele nos informa esses elementos aqui, ó. O que aconteceu, quem está envolvido nos acontecimentos, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu aquele fato. Então, vamos lá. Isso é muito importante para vocês que vão praticar a construção, a elaboração desse gênero, tá? Então, se a professora passou lá, produz uma notícia sobre meio ambiente, o meu primeiro parágrafo tem que conter todas essas informações, porque o primeiro parágrafo é o resumo dos fatos, tá? Só para a gente confirmar, voltando novamente aqui ao primeiro parágrafo, olha lá, no primeiro domingo de fevereiro, quando o aniversário de 6 anos de Glenn Buratti. Glenn Buratti é quem está envolvido no acontecimento, né? Um menino americano, ou seja, ele está lá nos Estados Unidos. Eu já estou indicando o lugar onde aconteceu esse evento, né? O que aconteceu com ele? Ele ia comemorar o aniversário, mas os colegas não apareceram, né? E aí, o que se desenrolou? A mãe se mobilizou para chamar convidados que quisessem dar parabéns para o menino, né? Então, todas as informações, o que, quem, quando, onde, como e por que, elas aparecem no primeiro parágrafo que a gente chama de lead, ok? Depois do lead, a gente tem o corpo da notícia, que é o desenvolvimento, né? O detalhamento, como eu coloquei aqui, ó. É a parte do texto que amplia o lead, acrescentando a ele novas informações. Geralmente, a fim de dar maior veracidade à notícia, o jornalista apresenta depoimentos dos envolvidos e outras estratégias para tornar a notícia verdadeira. Então, talvez vocês não conheçam essa palavra. Quando eu digo assim, geralmente a fim de dar maior veracidade. O que é veracidade, né? Eu tenho que ler essa notícia e me sentir seguro de que é uma notícia verdadeira, de que não é uma fake news.
E como que o jornalista que produz essa notícia, que estratégia ele utiliza para transmitir essa sensação para quem está lendo? Ele pode usar depoimentos das pessoas que participam ali do evento, ou ele pode utilizar outras estratégias. Já vou explicar essa outra estratégia. Aqui, ó, o que é o depoimento? Vocês repararam que em alguns momentos do texto existiam parágrafos entre aspas, como aquele primeiro ali? Não tínhamos ideia de que chamaríamos tanta atenção com o nosso post e receberíamos tantas pessoas em casa para dar parabéns a ele. Abre aspas, fecha aspas. Disse à BBC o John Burati, que é o pai de Glenn. Ou seja, para que essa notícia, quando eu estiver lendo, né, transmita essa noção de verdade, o que o jornalista pensou? Eu vou entrevistar, né, os pais desse menino. E aí, na hora da entrevista, ele coloca na notícia a fala, um trecho do que os pais responderam, né? Por isso que vem entre aspas, porque representa ali o que foi dito pelas pessoas que participaram ali do fato. No caso, o pai do Glenn. Tá? Então, gente, é muito importante, se vocês forem produzir uma notícia, não se esqueçam de acrescentar os depoimentos, a gente também pode chamar de testemunhos, tá? Das pessoas que fazem parte ali do ocorrido, do evento que vocês estão relatando, tá? Só que eu falei também sobre outras estratégias, né? Outras estratégias que aparecem, costumam aparecer nas notícias, principalmente nas notícias de jornal, né, são os dados estatísticos, né, os dados numéricos. Então, se eu quero falar sobre o aumento do desmatamento na Amazônia, se eu quero dar uma notícia sobre isso, eu coloco lá. O desmatamento foi verificado pela agência tal, que o desmatamento aumentou 100%, 200%. Esses dados numéricos, eles são também uma fonte de informação e uma estratégia para que a gente, quando leia a notícia, acredite, né? Porque, tudo bem, o jornalista ele não vai inventar esses dados, ele vai retirar de algum órgão que fez uma pesquisa, que verificou, que comparou e descobriu que agora estão desmatando mais a Amazônia. Antes era 90%, agora é 100% de aumento. Então, esses dados numéricos, não é o caso aqui da notícia que eu trouxe para vocês, mas vocês vão ler outras notícias que eventualmente vão trazer dados estatísticos como estratégia para dar essa veracidade, para transmitir essa segurança para o leitor, tá? Outra coisa muito importante para a gente falar, tá? Que é a questão da linguagem, né? Se eu estou lendo uma notícia de jornal, se eu sou um jornalista que vou escrever uma notícia de jornal, não cabe eu usar nessa notícia gírias, abreviações de palavras, né? Por quê? Porque a notícia, ela circula em um veículo de comunicação. Ela vai ser lida por muitas pessoas. Então, eu tenho que adequar a minha linguagem, né? A linguagem que eu tenho que utilizar na notícia é a linguagem formal, ou seja, eu tenho que respeitar a norma padrão. Eu não posso, em hipótese nenhuma, como um profissional do jornalismo, colocar na minha notícia expressões que eu uso, gírias no meu dia a dia, né? Não faz o menor sentido. E aí eu coloquei assim, a impessoalidade, né? E o uso da linguagem formal na notícia. Impessoalidade, o que significa isso, Bruna? A impessoalidade significa que você, em nenhum momento da notícia, vai usar a primeira pessoa do singular, né? O eu, né? Se eu estou escrevendo uma notícia, eu não vou colocar
não vou usar, né, a primeira pessoa do singular, o eu. Por quê? Porque vai dar um caráter muito opinativo, muito pessoal para o texto. Então, a gente pede para que vocês usem sempre a linguagem impessoal, ou seja, que vocês trabalhem com a terceira pessoa do singular ou do plural. Então, reparem, vamos reler rapidinho esse primeiro parágrafo. No primeiro domingo de fevereiro, o aniversário de 6 anos de Glenn Buratti, um menino americano com uma forma leve de autismo, poderia ter sido um desastre. Então, eu estou falando do Glenn, eu estou falando desse menino, eu estou falando dele. Então, eu não vou usar o eu. Ah, eu estive com o Glenn e descobri a história dele, da comemoração do aniversário. Não. O jornalista ele tem que falar. No dia tal, na manhã de tal, aconteceram coisas com tais pessoas. Então, eu estou privilegiando a terceira pessoa. Um menino americano, ele. Tá? Então, a impessoalidade no texto é quando eu descarto a presença do eu e privilegio o uso da terceira pessoa do discurso, tá? Só confirmando, olha lá o que eu escrevi. O profissional que escreve a notícia pode relatar o fato de uma maneira objetiva. Isso significa que ele não irá demonstrar de maneira explícita sua opinião, já que o que lhe interessa primordialmente é transmitir a informação. Por isso que eu não vou usar o eu, porque a minha opinião não importa. O que importa é o que aconteceu, quais foram os fatos que ocorreram, quem são as pessoas que participaram desse evento, vamos entrevistá-las, vamos saber o que elas falaram a respeito do que houve. Vou colocar lá no depoimento, né, entre aspas, e não a minha visão particular sobre aquele assunto, tá? Então, lembrem-se também dessa dica importante. E a última dica é o respeito à norma padrão, que foi o que eu acabei de dizer, né? Então, a notícia, ela tá dentro de um contexto que exige a adequação à linguagem formal e não a linguagem informal, tá? Então, vamos atentar à norma padrão, evitar os desvios gramaticais, fazer sempre aquela revisão, ver se não faltou uma acentuação, um ponto, uma vírgula, né, que faz toda a diferença, uma concordância do verbo e o sujeito. Tudo isso é muito importante na hora que vocês estão produzindo os textos de vocês. Queridos, era isso. Eu espero ter esclarecido, né, as principais características do gênero notícia e espero também que vocês treinem, que vocês exercitem. Muito obrigada e até a próxima!